2 irmãos, uma profecia divina e uma traição que dividiu uma família para sempre. Esta não é apenas uma história bíblica, é um choque entre 2 mundos, o espiritual e o carnal. Por que Esaú desprezou seu direito de primogenitura por um simples prato de comida? Como uma mentira de Rebeca e Jacó mudou o curso da história? E o que isso revela sobre escolhas precipitadas que destroem futuros? Esta história vai te chocar, porque ela não fala apenas do passado, mas do perigo de trocar o eterno pelo temporal. Jacó e Esaú, filhos gêmeos de Isaque, eram diferentes tanto em caráter quanto em destino. Essa distinção foi revelada por Deus antes mesmo do nascimento deles, quando, em resposta à oração de Rebeca, o Senhor anunciou que 2 povos surgiriam de seu ventre, que um seria mais forte que o outro e que o mais novo teria preeminência. Gênesis 25, 23. Esaú valorizava o prazer imediato e vivia sem restrições, escolhendo a vida de caçador e encantando seu pai com seu vigor, coragem e histórias aventureiras. Já Jacó era reflexivo, trabalhador e voltado para o futuro, dedicando-se ao cuidado dos rebanhos e à lavoura. Sua paciência, prudência e afeto constante conquistaram o coração de Rebeca, tornando-o seu filho preferido. Gênesis 25, 27 e 28. As promessas feitas a Abraão e confirmadas a Isaque eram o centro das esperanças de Isaque e Rebeca. Esaú e Jacó sabiam da importância da primogenitura, que envolvia não só herança material, mas também liderança espiritual. O primogênito seria o sacerdote da família e ancestral do Redentor. No entanto, essa honra exigia dedicação total a Deus, incluindo obediência em todas as áreas da vida, como fez Abraão. Isaque informou aos filhos sobre os privilégios e deveres da primogenitura, declarando que Esaú, como o primogênito, era o herdeiro. No entanto, Esaú desprezava a vida espiritual e via as exigências divinas como um fardo. Ele preferia uma vida de prazeres, liberdade e indulgência pessoal, considerando a lei de Deus um jugo pesado. Rebeca, lembrando-se da profecia do anjo, Gênesis 25, 23, discernia com clareza o caráter dos filhos e estava convencida de que Jacó era o escolhido para herdar a promessa divina. Apesar disso, Isaque permanecia firme em seu apego emocional a Esaú, recusando-se a reconsiderar sua decisão. Jacó, informado por sua mãe sobre a profecia divina, Gênesis 25, 23, desejava intensamente a primogenitura, não por ambição material, mas por sua dimensão espiritual. Ele ansiava pelos privilégios sagrados que ela conferia: comunhão com Deus como Abraão, o ofício sacerdotal na família, a liderança do povo escolhido, a linhagem do Messias e a herança eterna prometida no concerto divino. Seu coração estava voltado para as realidades invisíveis do futuro e para as bênçãos espirituais associadas à promessa. Jacó, profundamente interessado na primogenitura espiritual, ouvia secretamente o que seu pai dizia sobre o tema e guardava cuidadosamente os ensinamentos da mãe. Esse desejo pelas bênçãos eternas ocupava todos os seus pensamentos, tornando-se o foco principal de sua vida. Apesar de valorizar as promessas divinas mais do que os bens terrenos, Jacó ainda não tinha uma experiência pessoal com Deus, nem havia sido transformado por sua graça. Ele acreditava que a promessa não se cumpriria enquanto Esaú mantivesse o direito de primogenitura, e por isso buscava constantemente uma maneira de obtê-la, considerando-a extremamente valiosa, ao contrário de seu irmão, que a desprezava. Esaú, exausto da caça, pediu alimento a Jacó, que se aproveitou da situação e ofereceu o prato em troca da primogenitura. Esaú, focado apenas em seu desejo imediato, respondeu: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Gênesis 25, 32. Assim, por um guisado vermelho,
renunciou à bênção prometida por Deus aos patriarcas, validando a troca com um juramento. Esaú menosprezou sua herança espiritual, Gênesis 25:34, por uma satisfação passageira. Preferiu o prazer momentâneo à promessa eterna. Ao descartar a primogenitura, sentiu alívio, pois agora se sentia livre para agir como quisesse. O texto conclui com uma advertência. Muitos, como Esaú, ainda trocam uma herança celestial incorruptível por prazeres terrenos e temporários. Esaú, atraído pelas aparências e valores terrenos, casou-se com 2 mulheres heteias, adoradoras de ídolos, o que trouxe grande tristeza a Isaque e Rebeca. Ao agir assim, violou o concerto divino que proibia alianças com povos gentios. Apesar disso, Isaque permaneceu firme em seu desejo de conceder a Esaú a primogenitura. Nem o raciocínio de Rebeca, nem o anseio sincero de Jacó pela bênção, tampouco a negligência de Esaú para com suas responsabilidades, foram suficientes para mudar a decisão do pai. Já idoso, cego e próximo da morte, Isaque decide conceder logo a bênção a Esaú, seu filho mais velho. Temendo a oposição de Rebeca e Jacó, Isaque resolve fazer a cerimônia de forma secreta. Seguindo a tradição do banquete, Isaque manda Esaú caçar e preparar um guisado. Sai ao campo e apanha para mim alguma caça e faze-me um guisado saboroso, para que minha alma te abençoe antes que morra. Gênesis 27, 3, 4. Rebeca percebeu as intenções de Isaque e acreditou que iam contra a vontade revelada por Deus. Ela temia que Isaque desagradasse a Deus e tirasse de Jacó o papel que lhe fora destinado por ele. Sem conseguir convencer Isaque, Rebeca optou por agir com astúcia. Assim que Esaú partiu, Rebeca contou tudo a Jacó e insistiu que agissem rapidamente para evitar que a bênção fosse dada irrevogavelmente a Esaú. Ela garantiu a Jacó que, obedecendo-a, ele obteria a bênção conforme a promessa divina. Jacó relutou por temer enganar seu pai e ser amaldiçoado, mas superou os escrúpulos e aceitou o plano da mãe. Embora não planejasse mentir abertamente, Jacó foi adiante com o engano diante de Isaque e acabou obtendo a bênção de forma fraudulenta. Embora tenham obtido a bênção, Jacó e Rebeca sofreram inquietações e tristeza por causa do engano cometido. Se tivessem confiado em Deus, sua promessa a Jacó teria se cumprido sem necessidade de engano. Rebeca lamentou amargamente o plano, pois ele afastou Jacó para sempre de sua presença. Jacó sentiu profunda culpa após o engano, consciente de ter pecado contra sua família e contra Deus. A lembrança do engano marcaria Jacó por toda a vida, tornando-se mais dolorosa diante dos erros de seus próprios filhos. Jacó havia acabado de sair da tenda de seu pai quando Esaú entrou. Apesar de ter vendido sua primogenitura e confirmado isso com um juramento, Esaú agora queria tomar para si as bênçãos associadas a ela, desconsiderando o direito de Jacó. Ele valorizava mais os benefícios materiais e a liderança familiar ligados à primogenitura do que os aspectos espirituais. Por isso disse: "Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma." Gênesis 27, 19. O velho e cego Isaque estremeceu de espanto e angústia ao perceber o engano cometido contra ele. Suas esperanças em Esaú foram frustradas e ele sentiu o peso do desapontamento que recairia sobre o filho mais velho. No entanto, reconheceu que a providência divina havia interferido em seus planos. Lembrou-se da profecia do anjo a Rebeca e, apesar do pecado de Jacó, viu nele o instrumento mais adequado para cumprir os propósitos de Deus. Sentindo que o Espírito o inspirava ao proferir a bênção, confirmou-a mesmo após saber da verdade. Abençoei-o, também será bendito. Gênesis 27, 33. Esaú desprezou a bênção quando ainda podia alcançá-la, mas a desejou desesperadamente depois que foi dada a Jacó.
Com dor e fúria intensas, clamou amargamente: abençoa-me também a mim, meu pai. Não reservaste, pois, para mim bênção alguma. Gênesis 27, 38, 36. No entanto, a bênção não podia ser retirada de Jacó. Esaú havia trocado sua primogenitura por um prato de comida, e quando percebeu seu erro já era tarde demais. Não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Hebreus 12, 16, 17. Apesar disso, Esaú ainda poderia buscar a Deus com arrependimento, mas não havia como recuperar a primogenitura. Sua tristeza vinha das consequências do pecado, não do desejo sincero de se reconciliar com Deus. Esaú é chamado de profano em Hebreus 12:16 por desprezar as bênçãos divinas, servindo como símbolo dos que trocam a redenção de Cristo por prazeres passageiros, sem valorizar a herança celestial. Assim como Esaú, muitos vivem apenas para o presente, dizendo: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. 1 Coríntios 15:32, guiados por desejos imediatos e ignorando a eternidade. Diante da escolha entre prazeres depravados e as promessas de Deus, muitos preferem o prazer e rejeitam o céu, mostrando desprezo por Deus ao buscar satisfação egoísta. Até cristãos professos se apegam a hábitos que entorpecem a alma, rejeitando o chamado à santidade. 2 Coríntios 7:1, por considerarem o caminho estreito da vida eterna difícil demais. Multidões vendem sua herança celestial por prazeres sensuais e momentâneos, sacrificando saúde, mente e salvação. Como Esaú, só perceberão a perda quando for tarde demais. Com essa profunda reflexão sobre a história de Jacó e Esaú, encerramos mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Mergulhamos na complexidade de Jacó e Esaú, dois irmãos, dois caminhos distintos. A indiferença de Esaú pela primogenitura e seu apego aos prazeres terrenos contrastam vivamente com o anseio de Jacó pela bênção espiritual. Esta narrativa nos desafia a refletir. O que realmente valorizamos? Estamos dispostos a sacrificar as satisfações passageiras pela promessa de uma herança eterna? Que a história de Esaú nos sirva de alerta para não desprezarmos o que é verdadeiramente precioso, pois a redenção em Cristo é um tesouro que nenhuma recompensa terrena pode igualar. Agradecemos imensamente por sua companhia e atenção neste estudo. Sua presença e interesse são o combustível para continuarmos a explorar as riquezas da Palavra de Deus. Muito obrigado e até o próximo vídeo.